vamos colocar aqui, iniciar nosso bate-papo aqui com o médico coordenador do projeto Respirar, doutor Wander Cardoso. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta com Guilherme Lopes. O senhor, a partir de agora, está conversando com a população de Penedo, de todo o Baixo São Francisco, das mais de 43 cidades de abrangência da Penedo FM, através das suas ondas de rádio, e também para todo o estado de Alagoas, para o Brasil e para o mundo, através do YouTube do Penedo FM Play. Muito bom dia, doutor Wander, seja muito bem-vindo. E levantaram uma bandeira muito nobre para a saúde pública do Brasil e certamente Alagoas dando um grande exemplo para todo o Brasil. Fico muito feliz em participar. Amo o Penedo, tive aí no Ovo da Madrugada ano passado, fantástico, achei o clima, as pessoas, a cidade aconchegante demais. Pude passear de lancha, conhecer o São Francisco também um pouquinho. Cara, lindo, apaixonado mesmo pela cidade. Pretendo voltar em breve aí. Não fui aí porque hoje tem cirurgia no projeto, hoje tem atendimentos no ambulatório e, enfim, bem ocupado. Perfeito. Doutor Wander, estamos com uma audiência muito grande aqui, muita gente da área da saúde participando, querendo conhecer um pouco mais desse projeto. Eu queria iniciar o nosso bate-papo pedindo para que o senhor, que inclusive está aí, para quem estiver através do YouTube, está vendo, o Dr. Wander está através de vídeo participando ao vivo aqui do nosso Em Pauta. Eu queria que o senhor, em uma palavra, um linguajar acessível para toda a nossa população, pudesse explicar o que é a cirurgia de traqueostomia, o porquê dessa cirurgia ser feito e onde entra o projeto Respirar para essas crianças. Vamos lá, saindo do mediquês para o português, a gente vai falar assim. Muitas vezes a assistência à criança que está muito grave na UTI, ela precisa de cuidados intensivos, de cuidados invasivos, ou seja, respirar por aparelhos através de um tubo, né? Na imensa maioria das vezes, né, dos casos, elas surgem nesse tipo de atendimento, porque a gravidade gera nela um certo tipo de inflamação na via respiratória. E o tubo pode causar algum tipo de machucado, uma ferida mesmo na via aérea. E quando se trata de uma criança, esse tubinho que passa o ar até chegar nos pulmões, ele tem um diâmetro muito variável, mas geralmente ele parte de 5, 6 milímetros ao nascimento e podendo chegar na fase adulta até 2 centímetros e um pouquinho. Mas, em média, todo milímetro que se perde num diâmetro desse pela respirar pode gerar uma obstrução. Bem, quando essas crianças conseguem sucesso no seu tratamento e saem do tubo, nesse momento elas podem correr o risco de que essa inflamação gere uma cicatrização. E cicatrizando, ela pode cicatrizar de maneira a fechar o diâmetro no lugar que passa o ar para os pulmões, gerando um estreitamento muito grande, severo mesmo. E ela não consegue respirar. O que acontece no curso natural disso é que na história da medicina ela é reentubada. E toda reintervenção médica ela está sujeita a mais riscos, como pneumonias, etc. E aí você acaba aumentando a mortalidade infantil na UTI e a morbidade, porque quando essas crianças conseguem sair disso tudo, elas saem com uma traqueostomia. Bem, e hoje o projeto Respirar, a gente consegue atuar na prevenção. Isso é o mais importante, a gente consegue evitar 70% das traqueostomias pediátricas, né? E por que essa luta para tentar diminuir esse índice de traqueostomias pediátricas ou fazê-las apenas quando for necessário mesmo? Justamente porque a criança ela é muito impactada pela traqueostomia infantil. Ela na auge da vida dela, de que está adquirindo cognição, aprendizado, comunicação, linguajar, ela vai perder muito da conquista disso. Ela vai falar com dificuldade ou não vai falar, né? Ela pode se alimentar com dificuldade também, isso é uma coisa muito vista. O olfato fica prejudicado, a cognição e o QI da criança cai. Então a nossa luta é para que a gente consiga evitar, né? E quando tiver que fazer, a gente consegue colocar ela numa linha de cuidado, dando perspectivas a no futuro a gente
fazer uma cirurgia corretiva e tirar isso dela para sempre. Ô, doutor, dito isso, eu estava até conversando já em off aqui, que tá todo mundo aqui no estúdio. A maioria das pessoas nem sabiam desse problema. E eu estava explicando, quando a gente conhece a história dessas crianças, é que a gente fica mais apaixonado ainda pelo programa. Porque realmente a transformação da vida dessas pessoas é um negócio. Até porque eu estava, inclusive, falando para eles aqui: cada criança dessa que faz essa traqueostomia, ela tem que ter um cuidado exclusivo de algum familiar, 24 horas com ela, né? Isso. Exatamente. E eu falava aqui para eles, e aí eu queria que o senhor pudesse externar isso. Eu daqui a pouco quero entrar em números, porque eu acho que é muito importante para entenderem já a abrangência desse programa, que completou um ano na última sexta-feira, e eu pude noticiar isso aqui. Eu não estive presente, mas falei, não estive presente na comemoração lá, mas falei muito sobre o programa aqui no Em Pauta. Mas eu queria que o senhor explicasse para toda a população como foi possível o projeto Respirar sair do papel. Porque, para mim, o projeto Respirar é o exemplo de como é importante as pessoas estarem, os entes estarem unidos. Quando as pessoas dão as mãos, os resultados são incríveis. O resultado é, por exemplo, um projeto Respirar. Então, eu queria que o senhor pudesse falar para toda a população como foi criado o Respirar, quem participou, quais mãos, quais as pessoas que se abraçaram, quais entes se abraçaram para exatamente mostrar, porque eu faço questão de dizer, quando a gente caminha só, a gente chega em lugar nenhum. Agora, quando a gente dá as mãos, quando a gente caminha unido, a gente alcança até o inimaginável. Exatamente. Bem, primeiramente, é um desafio ser ouvido, né? É, e você ter que contar com a sensibilidade das pessoas, justamente porque esses números, eles são subnotificados e não representam a dimensão do problema. Então, como falar com um gestor público de saúde do impacto que isso gera, da necessidade imperativa de ter uma assistência como essa? Sem dúvida alguma, primeiro tem que contar com a sensibilidade do gestor, porque esses números não estão disponíveis claramente. Convido vocês a procurar qualquer tipo de suporte de números do SUS hoje, a gente não consegue encontrar uma associação clara com esse problema. Porque na causa-morte da criança, ou na causa do problema principal, no atestado vai o CID da pneumonia, da complicação que gerou o óbito, não a obstrução. Então esse é um problema delicado, a gente não consegue puxar esses números no Brasil. Mas Alagoas agora tem condições de replicar esses números no Brasil, porque eles têm uma população pequena e tem os números hoje bem fiéis com relação à assistência. Então, primeira coisa, a sensibilidade. Segunda coisa, buscar ajuda em que consegue unir as pessoas interessadas nesse ponto e fazer um diálogo amplo, que começou tudo na Defensoria Pública. Em momento algum, a gente tinha o objetivo de onerar o Estado, queria trazer uma solução, tinha uma ideia na gaveta, e prontamente, quando a Defensoria chamou a CESAL e a Secretaria da Primeira Infância, naquela época representada pela Paula Dantas, houve uma simbiose imediata. Assim, eles enxergaram uma grande perspectiva de ajuda, de amparo a essas mães. Eles puderam conhecer também de frente essas mães e famílias, porque elas abandonam as suas vidas para cuidar dos seus filhos, né? E puderam me ouvir e eu expliquei bastante as economias que isso geraria para o serviço público de saúde também. Então, todos os lados tinham vantagens e aí a gente contou então com essa costura. Essa equação foi montada a várias mãos, entre a CESAL, o CRIA, a Defensoria Pública, a equipe médica, e eu posso dizer com muita propriedade hoje, esse serviço é impactante.
Segunda coisa, eu vou dizer que a gente tem uma condição no SUS em Alagoas hoje muito melhor que temos na rede privada, em convênios. A gente tem um equipamento do mais moderno investido hoje, né? Então a gente anda de Ferrari no SUS hoje. A grande verdade é essa. Temos qualidade para assumir já as maiores complexidades nesse tipo de tratamento, graças ao entendimento, a sensibilidade e a disposição financeira que o Estado deu também a tudo isso. Então, e claro, além disso, o Estado montou um sistema de regulação muito inteligente e rápido. Vou dar um exemplo prático. Hoje temos um dia cirúrgico. Vamos operar uma criança que foi sinalizada ontem de manhã no Regional Norte. A gente deu aval, traz a criança, em menos de 3 horas, a criança estava aqui no hospital base da gente. Internado, a equipe já veio ver, fazer a pré-avaliação e hoje a gente vai para o centro cirúrgico com ela agora de manhã, às 9 da manhã. Então, entenda como é rápido, como existe um esforço em torno da ideia, não só pela decisão da alta gestão, mas também da rede que ela montou para amparar tudo isso. Então é um trabalho fantástico, muito elogiado pelo Brasil, onde eu vou nos congressos no Brasil inteiro e falo sobre. A gente é convidado, agora a gente deve falar no Congresso Brasileiro também de Tórax esse ano sobre isso. Vou falar no congresso lá em Belém do Pará também sobre isso. Então, essa corrente do bem vem ganhando muito, muito volume, porque eles ficam impressionados com nossos números, resultados e apoio que vocês têm dado entre CESAL e o CRIA para desenvolver essa ideia. Doutor, é muito bacana quando a gente escuta isso, porque o senhor é um médico renomado, extremamente respeitado, e trabalha no público e no privado. E quando a gente escuta isso, por mais que a gente entenda que ainda tem muito que se fazer na saúde pública, tem muito. Tem um caminho ainda gigantesco. Mas é como eu digo aqui sempre no programa, e digo no meu trabalho enquanto secretário executivo, a gente não pode jamais deixar de vibrar e celebrar as conquistas que a gente alcança no SUS. Porque, como o senhor diz, como está melhor do que no privado nesse tipo de situação. Então a gente tem que celebrar sim, tem que comemorar e tem que divulgar, porque a gente precisa valorizar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Entende? A gente entende o que é o Sistema Único de Saúde quando tem uma pandemia dessa, que nem foi a Covid, e a quantidade de leitos que apareceram no nosso Brasil. Mas principalmente quando chega uma vacina e a gente, com a dimensão territorial que temos, a dimensão populacional que temos, rapidamente o Brasil consegue vacinar toda a população, desde que a população queira ser vacinada. Então, o SUS ele precisa sim ser valorizado e ser celebrado. E eu queria agora, doutor Wander, perguntar. Eu queria falar um pouco de números, porque eu acho que os números, a gente já explicou o que é o projeto, mas os números eles vêm para que a gente possa entender a dimensão que esse projeto já alcançou. Ele completou 1 ano. De lá para cá, quantas famílias foram impactadas, quantas cirurgias, quantos tipos de procedimentos cirúrgicos? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, para que o nosso ouvinte, nosso telespectador, pudesse saber um pouco da abrangência já do programa, do Projeto Respirar. Excelente pergunta. Quando você monta uma ideia dessa, a ideia ela é dividida em 3 partes, só explicando rapidamente para a população. Era difícil a logística do Estado montar essa estrutura em todos os seus hospitais, porque primeiro que não tem tanta mão de obra especializada nesse ponto a princípio, e também seria muitos recursos empregados com dificuldade logística. Então, o que a gente fez? A gente investiu tudo no serviço móvel de atendimento, em que o Estado disponibiliza
a mobilidade da equipe até os hospitais públicos pediátricos com UTI neonatal e pediátrica, para avaliar os pacientes que precisam. Então, a gente promove em loco o diagnóstico correto, que é o grande começo do processo, que é o que divide águas de verdade, o que gera sucesso ao tratamento. A gente diagnostica corretamente a criança e com isso a gente consegue botar ela numa linha de cuidado e fazer vários procedimentos que vão evitar a traqueostomia e poder já deixar isso em agenda montada para essa equipe seriadamente no hospital. Segundo, a gente tem um ambulatório especializado para admitir crianças da rede pública já traqueostomizadas ou com problemas relacionados a isso. E terceiro, um ambiente cirúrgico para corrigir esses problemas todos. Então, são 3 coisas que apoiam a gente. E os números foram bem interessantes, assim, bem impactantes. Conseguimos atingir mais de 220 famílias, 220 crianças em um ano de trabalho. Isso representa mais de 500 exames e intervenções endoscópicas e cirúrgicas. Ou seja, a gente conseguiu intervir, a gente tem tudo isso documentado, gravado num banco de dados, né, para que a gente possa estudar ainda melhorias. Cara, é fantástico como teve impacto no tempo de internação hospitalar da criança, reduziu sobremaneira a morbidade e a mortalidade das crianças com via aérea difícil, com problemas obstrutivos da via respiratória, diminuiu bastante também. E a quantidade de crianças com intercorrências, com problemas relacionados a isso, que causavam deficiência de oxigênio no cérebro na época, né? Isso a gente conseguiu evitar bastante e reduzir essa taxa de complicações e danos cerebrais permanentes às crianças. Ou seja, em todos os lados foi muito impactante. Quando tiver esses números, a gente consegue ver o seguinte: a gente faz uma média de entre 45, 48 procedimentos mês, né? Uma média de custo para isso tudo, rodar todas as crianças do mês em material médico é em torno de 34, 38 mil reais, ou seja, era metade do custo de uma criança na rede privada para gerenciar todas as crianças do estado. Ou seja, economia também foi gerada com relação a isso. E, doutor, claro, muitas mães encontraram uma solução nisso e amparo, e agora elas têm uma casa para buscar imediatamente. A gente não tem nenhuma burocracia de acesso, por exemplo. Essas mães fazem parte de um canal de comunicação direto com a gente. Qualquer tipo de intercorrência, problema, quando ela está em qualquer hospital público, a rede do Estado está pronta para notificar a gente avaliar ela imediatamente. Então tem vantagem em todos os lados. É verdade. E eu diria mais, né, doutor? É uma economia, quando a gente compara o custo que o senhor traz aqui do projeto inteiro, num mês, comparando com o privado, eu ainda diria mais. A gente acrescenta também a economia, não só falando da parte de salvar a vida da criança, de evitar que ela vá para a traqueostomia, mas também o custo que seria caso essa criança fosse para a traqueostomia. A questão da prevenção. Exatamente. Que o senhor traz. Então ainda tem essa que é a maior das economias, que é da saúde, mas também tem a economia financeira gigante em cima disso. Exatamente. Por exemplo, a mãe de uma criança traqueostomizada, geralmente ela recebe algum tipo de auxílio. Ela está em alguma bolsa ou algum tipo de LOAS, enfim. E aí o que acontece é que quando a criança ela não vai para esse desfecho, a mãe e o pai estão livres para ter uma vida normal com sua família. Eles conseguem trabalhar, desempenhar suas funções normalmente e serem produtivos também. Então, eles conseguem cuidar do seu filho como uma família típica, né? O contrário é difícil. As histórias que a gente vê no nosso grupo é que mães que estavam em faculdade de enfermagem largam o curso para cuidar do filho, mães que estavam trabalhando num bom emprego largam para cuidar do filho. Os pais se unem muito em torno do tema. Eu já vi história de criança que respirava tão mal à noite que o pai ficava se revezando a cada 2 horas com a mãe em pé no berço, vendo o filho dormir, com medo dele parar de respirar. E aí quando você vê um depoimento, depois que você vê o
o respirar atuando, diagnosticando corretamente, promovendo a saúde, operando e tirando esse risco da criança, e você vê o pai falar assim, pô, doutor, dormi a minha primeira noite de sono quando meu filho teve 5 meses de vida. Isso é fantástico. Não tem preço você ouvir isso, né? Outros depoimentos bem importantes, impactantes. Uma criança que a gente operou, ela ficou 12 anos tracostomizada. 12 anos que ela não ia para a escola, não falava, não tinha cognição adequada. Hoje, se você vê ela, ela vem aqui, fala, se comunica, é uma coisa linda. E já voltou para a escola agora, está indo tudo bem na vida dela novamente. Então, eu acho que é o tipo de cirurgia, o tipo de tratamento que tem mais capacidade de socializar agudamente uma pessoa, entende? Por isso que eu bato tanto nessa tecla e eu agradeço muito toda a bandeira que a mídia tem nos dado, vai levantar essa bandeira da via aérea pediátrica, que é pouco falada, mas é muito importante, é muito impactante. A gente hoje vê depoimentos, vou dar um outro exemplo aqui, de crianças de outros estados com esse problema, buscando acesso a Alagoas para poder ser tratado aqui. Vamos operar uma criancinha do Macapá, por exemplo, para ajudar, por TFD. Ou seja, essa ideia ela já extrapola as fronteiras de Alagoas e, sem sombra de dúvidas, foi um ponto certeiro na gestão. E eu agradeço muito essa sensibilidade que sempre tiveram em ouvir no passado e de continuar levantando essa bandeira e agora gerando perenidade ao projeto. Doutor, essa parte que o senhor traz é que mais... e aqui eu peço licença para poder fazer um elogio ao Dr. Wander, não o médico, mas a pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu tenho um avô que foi médico, infelizmente já faleceu, mas o melhor médico é aquele que se capacita, mas que tem um coração gigante. E eu digo isso porque quando o médico ele faz por amor, aí a história fica ainda mais brilhante. E a gente vê, doutor, que o senhor vem exatamente trazendo amor no que o senhor faz. E eu digo isso porque quando o senhor fala que quando você vê a criança como está hoje, isso é o mais gratificante. Eu pude sentir um pouco disso na abertura do projeto e eu estava puxando porque, doutor, quando eu anunciei que o senhor ia vir para essa entrevista, a quantidade de gente que falou aqui no meu Instagram, deu exemplo, eu vou fazer questão de ler alguns aqui, foi impressionante. Não só de criança, mas inclusive de um grande amigo que eu tenho em Maceió, que o senhor que tratou quando ele teve no pós-Covid. E eu não sabia, não tinha ideia. Eu pude entender o tamanho do senhor aqui. Eu sabia o tamanho do senhor pelo coração, mas a quantidade de gente que o senhor já ajudou, eu tô vendo aqui. Mas um que mais me marcou, e por isso que eu tô falando isso, é que quando a gente estava na abertura do projeto Respirar, foi a vez que eu mais me emocionei, estando na saúde pública. Eu sou engenheiro civil, mas o destino quis que eu viesse para a saúde pública. Porque eu me tornei secretário de saúde em Penedo e depois eu fui ser secretário executivo no estado. E aí, de todas essas pessoas que falaram aqui, teve uma que fez eu me lembrar do momento lá da abertura do programa, quando uma criancinha que eu conheci lá, eu não sei o que ela viu em mim, mas ela ficou a cerimônia inteira de mão dada comigo. E ela Yasmin. com a Yasmin. E por que eu tô lembrado disso? Porque o pai dela, eu acho que é o pai, ele botou aqui no Instagram, eu não tinha visto ainda, ele botou mais cedo hoje, eu ainda não tinha visto hoje, ele botou muito ansioso pela entrevista. E aí, quando eu vejo para ver quem era e pego o histórico, no dia 19 de janeiro, tá aqui todas as imagens, eu brincando com ela, e aí eu lembrei disso porque ela era simplesmente um amor de pessoa, e ela ficou a cerimônia inteira de mão dada comigo. Eu lembro quando eu saí de lá, eu fui conversar com minha esposa, eu disse, amor,
eu não consigo mensurar o que um médico consegue sentir, porque eu contribuí de alguma maneira para que aquilo estava, mas, por exemplo, o secretário Dr. Gustavo Pontes e o secretário Éder foram quem mais estiveram à frente desse programa. O defensor Fabrício, enfim, tantas mãos. Mas aí eu fico pensando, o que é que o senhor passa quando vê uma criança dessa? Porque é na mão do senhor, o senhor que está sendo um instrumento de Deus ali, para que essa criança ela possa voltar a ter uma vida normal. E isso é indescritível. Então, eu saio um pouco, doutor, da parte técnica e trago para a parte emocional mesmo, porque não tem como a gente desvincular isso. Existe na medicina aqueles que fazem... faz parte. Não estou criticando, mas tem aquele que vai operar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20... Não importa, vai lá, opera, grande médico, ponto, tá resolvido o problema. Mas existem aqueles que criam laços. E o senhor cria laço. Eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouco disso. Mas antes, eu queria trazer, por exemplo, alguns depoimentos que tá aqui, ó. Por exemplo, não sei se o senhor vai lembrar, mas essa primeira não foi nas suas mãos. Mas, doutor, lhe parabenizo, você não faz a ideia de quão esclarecedor será essa entrevista para as famílias que vivem essa realidade. Meu filho viveu 11 anos com traqueostomia. Conheço os desafios, os medos e as lutas. Quem falou isso foi uma penedense, inclusive, a Cíntia Posidônio. Mas está aqui um que eu queria, antes de entrar nas crianças, em falar das crianças. O Tarcísio, ele, não sei se você lembra dele, é Tarcísio Cassiano. Eles tomam conta daquele plano funeral muito grande. O Cassiano é meu amigão, Pronto. Ficou meu amigo demais. Ele me apoiou na minha muito por ele. Me apoiou na minha candidatura e inclusive, ele se autodenomina agora Fênix, porque ele foi, inclusive, desenganado por alguns médicos. Ficou mais de um mês em coma e ele diz aqui... doutor muito bom, cuidou de mim quando passei pela traqueostomia, me operou e me deu fôlego novamente. Deus no céu e ele na terra, um ser humano brilhante. Ele é maravilhoso. Sabe o que é interessante? Ele é maravilhoso. A família dele é fantástica. Cara. E, assim, a esposa, filhos, tudo. Cara, que é um ambiente muito, muito propício a ele realmente se recuperar. Ele tinha uma condição difícil pós-Covid e precisou de uma cirurgia. E depois disso, realmente, assim, vida plena. Ele é um cara espirituoso demais, maravilhoso, boa conversa. Ele até sumiu do consultório, vou até cobrar aqui ao vivo a ele. Que ele disse que vai estar ele volte mais, nem sei para tomar um café comigo lá no consultório. Eu gosto muito dele, um cara muito legal. Muito bacana, família muito humilde e são realmente diferenciados. Mas aí começou a vir muita gente falando das crianças, ó. A Letícia Oliveira diz, o melhor de todos, a Lagoa sendo muito representada pelo meu, entre aspas, tio Vander e equipe. Aí vem também... A Letícia tem uma história linda para contar também. Ela é mãe da Bruna Vitória. A Bruna é uma paciente lutadora, uma sobrevivente mesmo, porque ela viveu várias complicações desde o começo da vida dela. Ela morou no hospital 1 ano e 7 meses, né? Caracas. Até que tudo se corrigisse de fato. Difícil, um caso super complexo, mas a Bruna ela já conseguiu me tirar do aniversário de 2 anos da minha filha, com a equipe todinha. Eu ia bater os parabéns e ligar no hospital, que ela estava muito mal, e eu tive que sair lá, largar todo mundo, minha família, todo mundo, e os amigos todos também que estavam comigo me dando suporte para ajudar ela. Também foram lá para o hospital juntos em bloco, a gente, com a equipe, para tentar resolver a situação dela, ela conseguiu melhorar daí em diante. Também, então, assim, eu queria dizer, viu, Guilherme, que eu posso carregar essa bandeira no começo, sim, mas hoje eu sinto que a ideia, ela é maior do que o homem, eu não tenho dúvida disso, e essa deve ser a grande intenção das boas ações, né? Eu acredito muito no trabalho em equipe, no trabalho a muitas mãos que estão de verdade vocacionadas a ajudar o próximo, a serem empáticos, a se colocar no lugar do outro. E para isso a gente montou um time fantástico. Eu tenho muito orgulho do time que trabalha no Respirar. São todos que eu escolhi a dedo, assim, porque
ter o pensamento proativo, organizado, de assistência, envolvimento com as famílias, de forma muito uníssona. Para você ter ideia, a gente, além de tocar toda essa estrutura, toda segunda-feira à noite, a gente chega em casa, cada um conecta no seu computador, 8 horas da noite, e vai discutir todos os pacientes vistos no Respirar na semana. E todos os pacientes que nós vamos operar na outra semana. Está em torno de 15, 20 pacientes para serem discutidos online, vendo exames, definindo conduta, colocando isso em papel para organizar toda a nossa semana, todo o nosso planejamento. Ou seja, isso só se faz com envolvimento, se faz amando o que faz. E é assim que eu sinto o meu time. Eu sou suspeito para falar, acho que é a área da medicina que eu tenho uma paixão enorme de ver uma criança com o pescocinho livre, como diz uma amiga minha de São Paulo, que admiro muito, e tocando a vida de forma plena, tomando um banho de cabeça sem medo de entrar água no pescoço. Poxa, é fantástico. Você ouvir da mãe, olha, tomou um banho de rio, ela mora no Rio aqui, mas nunca foi no Rio por medo disso. Ela nunca foi à praia, nunca foi na piscina brincar com os amigos. Então, agora isso é possível. Então, pequenas coisas que crianças fazem, queria usar colar, né? A gente comprou até um bocado de colar aqui para o projeto, para a gente distribuir a cada criança que tira da tracostomia e a menina. Pô, então, só se faz com envolvimento, se faz amando a causa de verdade. E o time todo está muito focado nisso. Perfeito. Doutor, a pessoa fica realmente sem palavras, porque são coisas tão simples, mas que mudam completamente a vida das pessoas. E quando a gente escuta, morou mais de 1 ano no hospital, e essa mesma pessoa te tirou do aniversário de 2 anos de sua filha, na hora dos parabéns. Isso mostra realmente toda a dedicação. Tá aqui, por exemplo, a Aline Maria da Silva, ela coloca aqui realmente uma bênção. Esse projeto salvou a minha vida. Também tem a Clédja, que diz: uma equipe maravilhosa, primeiramente Deus e eles que me deram a minha Sarinha de volta. Tá aqui a Winnie, diz: sim, eu tenho o privilégio do meu filho fazer parte desse projeto que vem transformando as nossas vidas. Tá aqui a Renata Soares: tenho a satisfação de acompanhar de pertinho esse projeto que transformou a vida das nossas crianças. Em 1 ano já fez grandes transformações e sei que é só o início de uma jornada de sucesso. E aí eu aproveito esse gancho, doutor, para, sabendo que a gente vai indo para as nossas considerações finais, e aproveitar o gancho dessa fala e de uma fala que o senhor trouxe aqui, que para mim é a fala mais importante que qualquer pessoa que trabalhe com qualquer coisa pública tem que ter em mente, que é quando você diz: esse projeto começou, mas ele já se tornou muito maior. E eu acho que a gente que trabalha, seja o senhor na parte diretamente da ponta no SUS, ou a gente, enquanto secretaria, organizando para que a ponta possa trabalhar, a gente tem que entender que todos nós passaremos. O Guilherme vai passar, o doutor Gustavo Pontes vai passar, o governador Paulo vai passar, mas as instituições vão ficar e os legados ficam. E o projeto Respirar, ele não, hoje ele tem a imagem do Dr. Wander, mas ele não pode jamais deixar de existir. Ele tem que continuar para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente vai olhar para trás e lembrar de toda a equipe que começou. Mas a gente vai dizer: o projeto perdurou, continua e está até hoje salvando vida e transformando vida. Então, eu acho que essa é a maior riqueza que a gente tem. Por isso que eu sou o entusiasta de quando todas essas mãos se unem, seja Defensoria, Ministério Público, Secretaria, médico, cooperativa, todo mundo se junta, cria o projeto, escreve o projeto,
passa por qualquer coisa que seja burocrática, seja na saúde, CIB, enfim, passe por qualquer... E aí ele passa a ser um programa de Estado. Porque a partir dali, as pessoas vão passar, mas o projeto jamais vai morrer. E quando o senhor, além da sensibilidade médica, da competência médica, tem a humildade de dizer que o projeto já ultrapassou as barreiras e hoje ele já vai ficar de legado, para mim, isso é a consolidação de que deu certo e que mais e mais pessoas vão poder, principalmente, cair na estatística dos 70% de que quando a gente pega previamente, a gente não chega nesse posterior. Então, que a gente possa, doutor, na saúde, levar isso para mais áreas, seja a parte da oncologia, principalmente, que hoje é o nosso grande problema que a gente tem, de não conseguir encontrar essa parte precoce. A gente consiga transformar isso também para tantas outras áreas. Então, doutor, deixa o microfone aberto, de antemão já agradeço, digo que eu sou um fã do seu trabalho, mas já me tornei um fã da sua pessoa, porque o senhor tem amor. E quando repito, não sou eu só que estou dizendo, são todas essas pessoas que nesse programa aqui do Baixo São Francisco fizeram questão de estar ouvindo, de estar dando seus depoimentos, porque o senhor está aqui presente. Então, muita gratidão enquanto secretário executivo, mas principalmente muita gratidão enquanto cidadão mesmo, cidadão do estado de Alagoas, da cidade de Penedo, por ver um médico que... E aí, gente, eu vou só finalizar minhas palavras. Tá por amor. Porque se fosse por dinheiro, o senhor estaria só no privado. Mas o senhor está no público, é por amor e pela causa. Então, muito obrigado enquanto alagoano por termos você no SUS ajudando as crianças de Alagoas e, graças a Deus, não só de Alagoas, como o senhor mesmo disse, de outras regiões do Brasil, procurando abrigo aqui no nosso estado. Muito obrigado pela sua entrevista, pela participação e parabéns por ser esse médico e ser humano extraordinário. Guilherme, obrigado pelas palavras. Me sinto muito lisonjeado em ouvi-las e quero dizer que isso só aumenta o compromisso do grupo frente a toda essa confiança depositada por vocês na gente e por acreditar. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir de nenhuma criança tracostomizada, de nenhuma criança que esteja precisando de cuidados nesse sentido. Estamos aqui para servir de verdade, servir como Cristo. Outra coisa que eu queria aproveitar, o eco da sua voz e da sua rádio e da sua abrangência. A gente vai divulgar o telefone do Projeto Respirar, que é o Respifone. Chegamos agora a um método mais prático de ser atingidos por qualquer mãe. Então você, que é mãe de qualquer criança tracostomizada de Alagoas, até os 14 anos, você pode usar esse telefone que eu vou dizer agora, entrar em contato com a nossa enfermeira navegadora do projeto, e ela vai procurar saber qual é o problema e vamos, então, alinhar uma avaliação prontamente para a senhora, sem burocracia. Isso é 82, que é o prefixo de Alagoas, né? 99409 1591. 9409 1591. Então, você, mãe, eu vou disponibilizar esse telefone para a rádio para poder me ajudar na divulgação, mas se tiver algum filho tracostomizado, se você tiver uma criança com uma respiração difícil, muito ruidosa, certo? Pode entrar em contato com a gente diretamente e a gente pode fazer uma boa curadoria dessas queixas e alinhar uma avaliação pronta no nosso ambulatório. Estamos prontos para ajudar, prontos para servir, prontos para fazer jus a essa confiança depositada por vocês. Então, abrimos mão de ajudar.
Muito obrigado pelas palavras, Guilherme. Eu quero agradecer muito a sua sensibilidade, ao seu convite, ao convite da rádio, e por ter ganhado o eco no Vale do aí em sua região toda. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Se quiser me convidar para mais outras vezes, eu estou pronto, qualquer um do meu time está pronto para ir aí também falar contigo. Eu quero um dia ir na rádio, aí em Penedo, e aproveitar para passar um fim de semana na cidade que é maravilhosa. Muito obrigado por tudo, de verdade. Agradeço. Vou repetir o telefone, gente. É muito importante. É o 409-1591 para exatamente facilitar essa conversa. Então, vou depois botar nas redes sociais também. Agradeço, doutor. Pode ter certeza que está convidado. Eu ia, inclusive, dizer isso. Vou pegar um dia para que o senhor venha com toda a sua família, possa vir aqui em loco para a gente falar um pouco mais também sobre o programa. Depois, no sábado, poder levar sua família lá para Foz do São Francisco, apresentar um pouco. O senhor já conheceu, mas nós que somos penedenses, que amamos essa cidade, eu faço questão de te levar no teatro, no Museu do Paço Imperial, nas nossas igrejas, explicar um pouco da nossa história, levar o senhor também para assistir o jogo do Penedense, que é o clube mais antigo do estado de Alagoas, também. Enfim, para que o senhor possa viver um pouco também a cidade de Penedo, conhecer a Santa Casa de Misericórdia aqui da nossa cidade também, que apesar das suas dificuldades, vem conseguindo melhorar seu serviço. A Santa Casa de Penedo, que tem mais de 250 anos, é uma das Santa Casas mais antigas que existe no Brasil. Enfim, para que a gente possa falar um pouco de Penedo. Com certeza estarei te convidando e a próxima entrevista será aqui nos estúdios da Penedo FM. Muito obrigado, doutor. Obrigado. De coração, continue trabalhando, fazendo as nossas crianças poderem ter mais qualidade de vida. Obrigado, meu amigo. Obrigado, querido.